Vivemos um momento em que o ritmo das mudanças parece acelerar mais rápido do que nunca. Inteligência artificial, robótica, nanotecnologia, todas essas tecnologias estão remodelando a forma como trabalhamos, nos relacionamos e até como entendemos o mundo. Estudos apontam que mais de 40% dos empregos atuais vão desaparecer ou se transformar radicalmente nos próximos anos. E isso não é um cenário distante. É algo que já está acontecendo agora. Essa realidade gera ansiedade, medo, uma sensação de que o chão está se movendo sob nossos pés. Pais olham para seus filhos e se perguntam: que tipo de futuro eles terão? Como posso prepará-los para um mundo que nem eu consigo compreender totalmente? Mas aqui está uma verdade que a história nos ensina. Não é a primeira vez que a humanidade passa por momentos assim. Em cada grande avanço tecnológico ou mudança social, surgiram incertezas. A Revolução Industrial tirou milhões de empregos, mas também criou novas oportunidades. Guerras, depressões econômicas, pandemias. Em cada período difícil, sempre houve quem sucumbisse ao medo e quem prosperasse, porque entendeu algo que os outros não viam: os padrões por trás do aparente caos. Quando acreditamos que tudo é imprevisível, reagimos com desespero. Mas quando percebemos que a vida, a economia e a própria história seguem ciclos, o medo começa a desaparecer. É como olhar para as estações do ano. O inverno pode ser frio e difícil, mas você sabe que depois dele virá a primavera. O problema é que, no meio do inverno, muitos se esquecem de que ele é apenas uma fase. E assim é com o mundo agora. Estamos passando por uma transição, por um período de desafios que vai exigir adaptação, mas que também abrirá portas para quem souber se preparar. Por isso, antes de falarmos sobre o que fazer, é importante aceitar uma realidade. O futuro será diferente, mas ele não é inimigo. Ele só exige que você desenvolva as habilidades certas, aquelas que não mudam com o tempo e que sempre foram a base do sucesso em qualquer era. Quando você entende isso, o medo se transforma em clareza e até em empolgação. Seja qual for a fase da história, sempre existem pessoas que conseguem se adaptar, crescer e até liderar em meio às mudanças. Não é porque têm sorte ou porque nasceram com privilégios especiais. É porque dominam 3 habilidades fundamentais, simples de entender, mas poderosas a ponto de transformar qualquer realidade. Essas habilidades funcionaram há 100 anos, funcionam hoje e continuarão funcionando no futuro. A primeira é reconhecimento de padrões. Quando você consegue enxergar além do óbvio e perceber como os acontecimentos se repetem, o medo desaparece. Nada parece um caos absoluto, porque você entende o contexto. A economia, a política, a sociedade, tudo se move em ciclos. Quem sabe identificar esses ciclos não reage no desespero, mas antecipa o que está por vir. Líderes não são aqueles que respondem depois que algo acontece, mas os que preveem, porque já viram aquele padrão antes. A segunda habilidade é usar os padrões a seu favor. Não basta apenas enxergar as repetições da vida. É preciso saber agir no momento certo. Como na agricultura, plantar no inverno não traz colheita, por mais esforço que você faça. Mas quando você entende o tempo certo, quando usa o padrão certo na hora certa, os resultados se multiplicam. É o que investidores, empreendedores, artistas e inovadores de sucesso fazem. Eles sabem quando agir e como agir, porque dominam a lógica dos ciclos. E a terceira habilidade é a mais rara e poderosa: criação de padrões. É quando você já não apenas segue o que existe, mas cria algo novo. Estabelece o seu próprio modelo. É como um músico que, depois de aprender as notas e reproduzir as melodias de outros, começa a compor. É como um empreendedor que, após estudar o mercado, cria uma solução que muda as regras do jogo. Essa é a habilidade que transforma não só a sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor. Essas 3 habilidades: reconhecer, usar e criar padrões, são atemporais. Quem as domina não apenas se adapta às mudanças, mas passa a comandá-las. E para entender como aplicá-las, precisamos primeiro compreender que o mundo, assim como a vida, se organiza em estações, ciclos previsíveis que sempre retornam. Para entender o presente e se preparar para o futuro, precisamos olhar para os ciclos. A natureza nos dá um exemplo claro disso com as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno não são apenas fenômenos climáticos. Eles simbolizam fases que se repetem na vida de cada pessoa, de cada sociedade e até da economia. Quando você entende essa lógica, para de lutar contra o inevitável e passa a agir de forma inteligente em cada fase. A primavera é o tempo de plantar. É quando tudo floresce com facilidade. Na vida pessoal, é o período da juventude, da aprendizagem, das primeiras oportunidades. No mundo empresarial, é um período de otimismo contagiante, onde tudo parece prosperar e o ambiente se mostra propício ao crescimento. Mas essa estação não dura para sempre. Depois vem o verão,
A fase das provas. O calor aperta, o trabalho é árduo e surgem os desafios. É quando você precisa cuidar daquilo que plantou, proteger o que está crescendo. Na vida, é o período da luta, da construção, dos primeiros grandes obstáculos. Nos mercados, é o momento em que os erros aparecem, quando a concorrência aumenta, quando a euforia inicial dá lugar à necessidade de disciplina e resiliência. O outono chega como a colheita. É quando você desfruta dos frutos do esforço anterior. Para quem soube plantar e proteger, esse é um tempo de abundância. Agora adulto, é o momento em que você alcança estabilidade, reconhecimento e resultados sólidos. Nos ciclos econômicos, é o auge, o momento em que tudo parece fácil outra vez. Créditos abundam, investimentos se multiplicam, o ambiente é próspero. Mas, inevitavelmente, vem o inverno. É o tempo difícil, de escassez e reavaliação. Na vida, são os períodos de crise, de perdas, de necessidade de se reinventar. Essas fases se traduzem em recessões, guerras e grandes colapsos. Parece que tudo está desmoronando, mas o inverno tem um propósito. Ele limpa o que é frágil, fortalece quem sobrevive e prepara o terreno para uma nova primavera. Assim como ninguém pode pular do outono direto para a primavera sem passar pelo inverno. Ninguém pode escapar completamente dos ciclos da vida e da história. Eles sempre voltam. Mas quem entende isso, não se desespera no frio do inverno, porque sabe que ele é apenas uma fase. E quem planta corretamente no inverno, quem se fortalece enquanto os outros reclamam, colhe de forma extraordinária quando a primavera retorna. Quando olhamos para a história, percebemos que as gerações mais admiradas não foram aquelas que viveram apenas tempos de abundância, mas sim as que enfrentaram os períodos mais duros. Pense nas pessoas que nasceram em 1910, durante a juventude. Viveram os anos prósperos da década de 1920, cheios de otimismo e inovação. Os carros, os aviões, o rádio, a sensação de que o futuro seria ilimitado. Mas de repente, em 1929, tudo mudou. A Grande Depressão derrubou a economia mundial. Pessoas perderam tudo, filas de fome se formaram e a esperança virou desespero. E como se isso não bastasse, quem sobreviveu a essa década difícil, ao chegar aos 29 anos, enfrentou outro golpe, a Segunda Guerra Mundial. Imagine viver 10 anos de escassez e logo em seguida ter de encarar um conflito global que parecia impossível de vencer. Essa geração não teve escolha a não ser se tornar mais forte. Eles saíram para lutar, sacrificaram tudo e, quando voltaram, reconstruíram países inteiros. Eram vistos como fracos e despreocupados antes da crise, mas se tornaram conhecidos como a maior geração americana. O que os transformou? O inverno. Esse padrão se repete e, inevitavelmente, tempos difíceis chegam, mas é nesses momentos que o caráter é forjado. É na adversidade que se forma a força. Guerras, crises econômicas, pandemias, elas criam resiliência, visão, união. As gerações que enfrentaram os piores períodos foram as que mais deixaram legados. E é exatamente isso que vemos acontecer agora. A nova geração, muitas vezes criticada por ser frágil ou imediatista, está entrando em seu próprio inverno. Mudanças tecnológicas radicais, instabilidade econômica, tudo isso está forçando um amadurecimento coletivo. Eles serão os próximos heróis, os próximos líderes, porque a adversidade exige evolução. A lição é clara: não tema o inverno, porque é ele que separa os fracos dos fortes. As gerações passadas provaram que, depois dos momentos mais sombrios, sempre surge uma era de reconstrução e abundância. O medo do futuro nasce do desconhecido, da sensação de que tudo está fora de controle. Mas a verdade é que nada na vida acontece por acaso. Reconhecer esses padrões é como ter um mapa em uma floresta densa. De repente, você para de andar no escuro e começa a escolher o caminho certo. Quando você entende os ciclos da vida e da história, o medo perde espaço para a clareza. Você sabe que os tempos difíceis não são eternos, que eles têm um propósito e que, se você se preparar, pode sair mais forte do outro lado. Líderes, empreendedores, artistas e pessoas bem-sucedidas dominam essa habilidade. Eles veem além do momento presente, antecipam o que está por vir e ajustam suas ações para colher os melhores resultados. Isso não é sorte, é domínio do reconhecimento de padrões. Mas não basta apenas ver o padrão. É preciso também agir de acordo com ele. E, quando possível, criar novos padrões que conduzam você e sua comunidade para um futuro melhor. Reconhecer padrões é o caminho para a liberdade, porque você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser o protagonista da sua história. A pergunta é: você vai continuar sendo dominado pelo medo do que pode acontecer? Ou vai treinar seu olhar para identificar os sinais que o tempo já deixou para você? O poder está em suas mãos. Basta aprender a ver.